Amém, Senhor. Feliz sábado, meus amados irmãos, mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui para repartir o pão da vida. Minha mãe, pela primeira vez aqui na plataforma, né? Ficou um pouquinho nervosa, né? É normal. Ela sentiu um pouquinho do frio na barriga que dá quando a gente está aqui em cima. Eu vou convidá-la para ficar ali agora, para que ela assista ao PowerPoint também. Meus queridos irmãos, olhem para as pessoas que estão ao seu lado. Diga para eles, vocês são os remanescentes. Nós somos os remanescentes. Nós podemos olhar as pessoas que estão à nossa volta e ver quantas pessoas estão faltando. Uns por motivos de saúde, outros porque estão fracos na fé. E nós estamos aqui para glorificar e adorar ao nosso Senhor. Como a minha mãe falou na mensagem hoje não era dia de eu estar aqui. Eu estaria pregando na igreja de Marechal Hermes. Pedi auxílio ao Alex. Falei, meu irmão, me socorre mais uma vez. Você vem pregar aqui em Bento Ribeiro e eu vou pregar aí. Ele falou, não, Marcelo, fique cada um na sua igreja. E eu falei, tá bom. Como eu já falei para os irmãos, no mundo espiritual não existe coincidências e sim providências da parte de Deus. Então, se essa foi a vontade do Senhor, que assim seja. E eu estou aqui para repartir a palavra de Deus sobre um assunto tão importante. Eu vou pedir para a Margarete colocar ali o tema desta manhã de sábado. Esse sermão, como eu já falei, eu ia pregar na igreja de Marechal, mas Deus achou por bem eu estar aqui, né? Então, que seja feita a vontade dele. A lei dominical. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós estamos, bem antenados o que significa a lei dominical. Sim ou não? Sim. Todos nós temos que estar na ponta da língua sobre o que está para acontecer, né? Agora vocês vão se surpreender com o que eu vou colocar aqui agora. Quais seriam os benefícios da lei dominical? Será que eu estou falando alguma heresia? Ou será que Deus pode trazer alguma coisa boa disso daqui? Para o mundo, nós sabemos que será coisas boas que serão apresentadas. Um dia para a família, um dia para o descanso do meio ambiente e um dia para a Eucaristia. O mundo vai ou não vai abraçar isso? Agora, e para nós cristãos que sabemos o que está por detrás da lei dominical? Será que poderia vir algum benefício desta lei? Sim ou não? Sim. Sim? Olha, se vocês falarem aí fora em outra igreja, as pessoas vão querer te excluir, vão querer te disciplinar. Então, irmãos, eu assisti uma mensagem de 20 minutos de um irmão e ele me fez eu olhar um outro olhar desta lei dominical. Eu espero que Deus consiga falar com vocês nessa manhã de sábado o que ele passou para mim e eu quero passar para vocês. Pagou? Testemunhos Seletos, volume 3. Um tempo de prova diante de nós. Será que Deus sente prazer em nos provar? Sim ou não? Claro que não, Ele nos ama. Mas por que Ele permite a provação? Olha só o que diz aqui, ó. O amor de Deus à sua igreja é o quê? Infinito, que não tem fim. Incessante é o seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para o quê? Sua purificação.
seu bem presente e eterno. Ele não permite que aflição alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para a sua purificação. Purificará a sua igreja como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério. Tudo que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira a mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Para todos tem ele uma obra a fazer. Para todos, Deus tem uma obra a fazer na sua vida. Tem que haver constante aumento e progresso. A nossa vida está havendo constante aumento e progresso? Será que desde quando nós aceitamos a fé estamos crescendo ou estamos regredindo? Será que algum irmão vai falar assim para a gente: poxa, você está anos e anos na igreja e eu não vejo mudança em você, você continua o mesmo? Será, irmãos? Aqui a palavra de Deus está dizendo que para todos tem ele uma obra a fazer. Tem que haver constante aumento e progresso. A obra tem que estender-se de cidade em cidade, de país em país, de nação a nação, movendo-se constantemente para frente e para cima, estabelecida e fortalecida e firmada. Que citação poderosa é essa que Deus nos coloca? É ou não é, irmãos? Então a lei dominical, ela será ruim ou ela será uma bênção para o povo de Deus? A lei dominical será a maior prova para o povo de Deus. Será um crisol que irá purificá-los e tirar toda a escória de nós e de nosso meio. E irá prepará-los para encontrar-se com o Senhor Jesus nas nuvens. Isso daqui é um cadinho, onde o metal ele é o que? Aquecido. E quanto mais aquecido ele for, mais impureza ele tira dos metais. Então esse fogo aqui representa as aflições do mundo, irmão, pelo qual nós temos que passar para que o nosso caráter seja fortalecido e transformado. Só que passar pelos crisóis é fácil ou é difícil? Difícil. Eu estou falando muito, meus amados irmãos, o caminho que já é estreito, ele está ficando mais apertado. Cada vez mais difícil de continuar. O propósito de Deus não era que nós estivéssemos nas grandes cidades. Era que nós estivéssemos no campo. Aqui nas grandes cidades, a gente torna o trabalho de Deus 10 vezes mais difícil do que o é para nos salvar. Ao ver ali a história do irmão, né? O irmão acordou às 4h15 da manhã, o seu relator. Fez aqui nos momentos de oração na igreja uma das orações maravilhosas, que eu falei: Senhor, o Senhor está aqui nesse santo lugar. E quando eu cheguei aqui na igreja, ele já estava aqui. Que horas o senhor chegou aqui em Bento Ribeiro, irmão? 10 para as 8, né? E ficou um pouco do lado de fora, né? Você vê, irmãos, o que significa permanecer, o que nós estudamos na lição. A história da humanidade mostra que em todos os momentos de adversidades, onde o povo de Deus foi perseguido por Satanás e seus subordinados, Deus transformou as maldições em bênçãos. O remanescente permanecia fiel, ainda que os céus estivessem caindo sobre as suas cabeças, pois este do qual o mundo não era digno, como diz Hebreus 11, preferiria a morte do que usufruir os prazeres ilusórios do pecado. E Deus era glorificado através do seu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma citação da profetisa do Senhor digna de uma reflexão profunda que eu vou colocar aqui agora. Meditação matinal: e recebereis poder. Diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de nosso progresso até o nível atual em que nós estamos, posso dizer: louvado seja o Senhor.
Por que ela diz isso? Ao ver que o Senhor tem executado, o que o Senhor tem executado em nosso meio, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer, olha o que ela diz, o que recear quanto ao futuro que nos aguarda, a menos que nos esquecemos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Amém. E os ensinos que nos ministrou no passado. Irmãos, a Bíblia é um livro fantástico. Se alguém fosse fazer uma autobiografia de si mesmo, ia colocar só coisas boas, sim ou não? Mas a Bíblia aqui está repleta de histórias que muitos não colocariam, né? A história de Davi, o seu pecado com Betseba, história de todos os tipos, não é? Sansão, antes de cumprir o propósito de Deus, o quanto ele havia falhado. E a gente vê muitas histórias, né? Ezequiel, né? Rei Ezequias, quando era para glorificar a Deus, né? E veio aquelas pessoas de fora, né? E ele falou, mostrou todo o palácio, mostrou tudo aquilo ali, que, como se ele havia conquistado aquilo ali pelas suas próprias forças. Mas a palavra de Deus, tudo que está registrado aqui é para que nos ensine alguma coisa importante. Para que nos ensine que as mesmas lutas e provações que nós passamos hoje, as pessoas do passado passaram as mesmas. Só que nós vamos registrar aqui na palavra de Deus que muitos conseguiram e muitos não conseguiram. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem conduzido e os ensinos que ministrou no passado através da palavra dele. E quais são os passos que nós estaremos seguindo? Baseado nesse texto, veremos como Deus guiou no passado para entendermos como ele agirá no futuro. Sabemos que o grande conflito ele é o quê? É pela adoração. E a lei do Senhor proíbe o quê? A adoração a outros deuses. Por esse motivo, Satanás, ao longo dos séculos, tem atacado o quê? A lei de Deus, procurando difamá-la, procurando destruí-la e procurando o quê? Anulá-la. Por que esse ataque todo contra a lei de Deus? Nos embates passados envolvendo a adoração a Deus ou a homens, vamos chegar a algumas lições importantes que irão nos ajudar quando a hora da provação chegar. Abro um parêntese. Uma teoria diabólica dizendo que o povo de Deus será arrebatado e que não irá passar pela grande tribulação. Não é isso que é pregado aí fora? Por que uma teoria satânica isso, irmãos? Porque diz que você não vai precisar se preparar. Porque se você vai passar por uma tribulação, você tem que estar preparado para aquilo ali. Na lição da Escola Sabatina falou uma coisa muito importante, né? Que eu já até me havia esquecido do meu período militar. Tinha os períodos de revista, onde a tropa ficava em condições, com o seu fuzil, com a sua mochila equipada, como se tivesse ido para a guerra. E via os comandantes inspecionar de cima a baixo, vendo se todos os seus equipamentos estavam em ordem, vendo se o seu uniforme estava em condições. Tinha inspeções até das viaturas militares, para ver tudo, lanterna, pneu, para ver todo o aparato, para ver se estava em condições. Então, irmãos, por que essa doutrina é diabólica? Porque Deus ele iria retirar todos os fiéis da face da terra e iriam desaparecer. E aqui na terra iria ficar quem? Só os infiéis. Vocês imaginem, quando é que isso aconteceu na história da humanidade? Se todos os fiéis desaparecessem e só ficasse aqui na terra os infiéis, o que seria da humanidade? Dá para vocês perceberem que é uma doutrina que não provém de Deus? Agora, se a provação é um agente purificador de Deus, e nos relatos das Sagradas Escrituras, sempre foi a hora que o remanescente fez a diferença. É ou não é, irmãos? Na hora da provação é que não mostra quem é verdadeiramente o remanescente. Quando a hora da provação chegar aqui, eu lamento a dizer, mas acho que tem alguns aqui que não irão continuar. Eu não sei quem são. E também não estou preocupado em saber quem são. O que nós temos que saber é o quê?
se eu vou ser um dos que vou demandar ou se eu vou continuar. Porque o que está reservado para cada um de nós, irmãos, requer um preparo hoje, agora. Porque o soldado não se prepara quando estoura a guerra. Vocês veem os soldados lá nos batalhões treinando? Eu estou frisando muito isso, por quê, irmãos? Porque esse foi o objeto de estudo da nossa semana. Os soldados ficam o tempo todo lá, se preparando, para cima e para baixo, marchando, limpando o fuzil, dando tiro. De 3 em 3 meses, eles têm tiro. Dá tiro de fuzil, tiro de pistola, tiro de 12. Tudo se preparando o quê? Para quando vier a guerra que ninguém quer. Olha só, uma canção que eu cantava no exército. A paz queremos com fervor, a guerra somos causador. Ninguém quer guerra, mas a guerra vem independente de nós querermos ou não. A paz somos causador, a guerra, não. A paz queremos com fervor, a guerra somos causador. Então, irmãos, se a aprovação ao agente de Deus, um agente purificador de Deus, e nos relatos das Sagradas Escrituras, sempre foi a hora que o remanescente fez a diferença, testemunhar, por que ele fez a diferença? Testemunhar que mesmo em face da morte, escolhiam estar ao lado de Deus. E ele permitiu o seu povo passar pelas provações, mas passava com eles pelas mesmas. Irmãos, nós sabemos o que iremos passar. E se hoje não tiramos tempo para ficar com Deus, e se hoje não tiramos tempo para orar, se hoje não tiramos tempo para estudar a palavra de Deus, como a gente permanecerá firme quando vier a tormenta? É como um soldado que está de braços cruzados. O remanescente sempre foi um grupo pequeno. Sim ou não? Na época de Noé, estudos falavam que na época de Noé a terra poderia ter até 15 bilhões de pessoas. Vocês acreditam, irmãos? Por quê? Porque as pessoas viviam muito, as pessoas não morriam com 50, 60, 70, 80 anos. As pessoas viviam de 700 a 1000 anos tranquilamente. E quantas pessoas se salvaram? 8. Na época de Jó, quando Deus olhou para a terra, quantas pessoas tinham dignas de Deus falar assim: olha o meu servo, olha a minha serva? Na época do povo de Israel, Josué e Caleb, Davi contra Golias, Golias falando todas aquelas atrocidades, humilhando o povo de Deus, e aí Davi fala: quem é este circunciso que aponta o Senhor dos Exércitos? Um jovem, um adolescente falando isso. E todo o restante do povo com medo. Mas ele colocou à frente o que está falando no verso 9 da lição dessa semana. E ele foi vencedor. Elias, ele pensou que estava sozinho. Só os profetas lá, todos os profetas do Senhor haviam morrido, haviam sido assassinados. E ele sozinho contra 450 dos profetas de Baal e mais contra 400 dos profetas de Azera. O Senhor chama ele para conversar. Elias, tem mais 7.000 que eu preservei, que não dobraram seu joelho a Baal e nem o adoraram. Jesus e os discípulos, naquele momento em que ele falou: e vocês vão querer também me abandonar? Os reformadores, os valdenses. Eu coloquei ali a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No mundo religioso, nós somos um pequenininho povo. Quando, atrás da lição da escola sabatina, que mostra o percentual adventista, é 0, não chega nem a 1% da população mundial. Nem 1%, irmãos. E eu coloquei aqui os 144 mil. Os remanescentes sempre foram um grupo pequeno. E nós hoje somos os que estamos remanescendo da Igreja de Deus. Como eu falei aqui no início da mensagem, olha quantos ao seu lado já debandaram. Quantos já se afastaram por motivos variados. E nós estamos aqui, que Deus permaneça. Faça com que nós venhamos a continuar firmes aqui. Nunca foi o propósito de Deus que fossem tão poucos os remanescentes. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço nos dias de hoje?
Quantos em nossos dias estão dispostos a ter uma vida de renúncia, renunciando o mundo e seus prazeres? Quantos estão dispostos a se santificar e ter uma vida de comunhão? Um pensamento que diz algo muito importante sobre a diferença de ser religioso e ser espiritual. É o mesmo pensamento que eu coloquei na última vez que eu preguei aqui, irmãos. Mas lembre-se que essa mensagem não era para vocês. Essa mensagem é para me estar pregando lá hoje em Marechal Hermes. Não me digam quantas reuniões andas. Vir à casa de Deus é importante ou não? Sim. Nem quantos dons você tem. Nem quantas gravações fizeste, de repente para postar no YouTube. Me diz quanto tempo você fica a sós com Deus e digo-te o quão espiritual você é. O quanto tempo você está gastando do seu precioso tempo para ficar a sós com o Senhor. Ouvir e deixar Deus falar com você. Porque na hora que o mundo estiver desabando sobre a sua cabeça, e esse momento vai chegar, porque está escrito, e aquele que disse isso não mente, esses momentos de intimidade com Deus é o que vai fazer a diferença. Deus, Ele quer que você esteja aqui na sua casa, mas Ele quer mais ainda que você tenha o quê? Momentos de qualidade com Ele. Isso é o que vai fazer a diferença quando a hora da aprovação chegar. As reuniões de oração deveriam se chamar reuniões do quê? Dos remanescentes, porque são poucos os que frequentam. E quando Ellen White diz que aqueles que receberão o batismo do Espírito Santo são aqueles que estão presentes nas reuniões de oração, as pedras clamando, irmãos, porque esse irmão não é adventista, não tem a luz que nós temos, e está dizendo uma coisa que ele via também na sua igreja. Então aqui que nós temos que ver as lições do passado e tirar lições do presente. Elias e os profetas de Baal. Aqui todos os profetas de Baal, cerca de 450. Elias sozinho, oferecendo o seu sacrifício no altar do Senhor. E ali a multidão do povo de Israel. Qual a lição que nós podemos tirar desse exemplo de Elias e os profetas de Baal? Deus chama Elias porque ele tinha algo importante para dizer a Acabe. E quando ele se apresenta a Acabe, o que Acabe disse para ele? Qual é que sempre falava aqui? Então você é o perturbador de Israel? É você que está fazendo com que toda essa confusão aconteça? 3 anos e meio sem que haja chuva sobre a terra, a fome era extrema. E Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado é você e a casa de seu pai. Olha só, irmãos, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Olha aqui, aonde está o quê? O problema, o X da questão. Vocês e a casa dos seus pais abandonaram o mandamento do Senhor e seguiram aos Baalins. Então aqui diz, 450 dos profetas de Baal e 400 dos profetas da deusa Acera. E Elias chama o povo a tomar uma posição. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no também. E aí, irmãos, Elias, ele propõe aquele desafio. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aquela multidão, Elias vai e pede para eles irem primeiro, porque eles eram muitos. E eles ficam lá, horas e horas clamando. Depois de um tempo, quando Elias começou a zombar, eles começaram a se retalhar. E Elias continuou falando. Quando eles terminaram, Elias restaura o altar do Senhor, oferece seu sacrifício e de joelhos ora a Deus, e Deus ele responde com fogo. E todos aqueles profetas ele manda matar a fio da espada. Eu tenho que resumir porque são vários exemplos aqui que eu vou querer passar. Agora, depois da vitória sobre os profetas de Baal, Elias ficou com medo e depressivo e fugiu. Jezabel, quando ficou sabendo por Acabe o que havia feito, ela falou, olha só o que ela falou. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E Elias, com medo, levantou-se
Para quê? Para salvar a sua vida. E aí Deus chama ele para uma conversa, né? E aí Elias, cheio de argumentos, Senhor, eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada, e só eu fiquei. Aí Deus chama assim, meu filho, tu acha que tu está sozinho nesse mundo, sofrendo? Tem mais 7.000 em Israel que eu conservei. Todos aqueles que não dobraram o seu joelho a Baal e a sua boca também não o beijou. Lições aprendidas, irmãos. O que nós podemos tirar aqui das lições de Elias? 3 anos e meio de fome extrema. 3 anos e meio de perseguição terrível. Vocês sabem que vocês ficarão mais ou menos 3 anos e meio sendo perseguidos? É muito ou é pouco tempo, irmãos? Uma chuva torrencial que Elias, uma chuva torrencial vindo após um período incessante de orações do profeta Elias. Ele orou 7 vezes para que Deus enviasse a chuva. Teremos que clamar pela chuva seródia. Clamar, você vai ter que querer, vai ter que desejar muito. 1 contra 950. Testemunhar em meio às provações e às adversidades. O mundo contra o remanescente. E mesmo assim, tendo que pregar as 3 mensagens angélicas. Isso é o que nos aguarda. E o que nós devemos fazer para nos preparar? O decreto de morte como Elias. O que Jezabel falou? Se amanhã, a esta hora, não fizer com você, o mesmo que vocês fizeram, o quê? O mesmo que você fez contra quem? Contra eles. O mesmo decreto de morte será dado para nós. A fuga para o deserto. Os filhos de Deus vão fugir para onde? Para os lugares desolados da terra. Muitos já estão se abrigando, né? Um sentimento de angústia e medo e depressão. E Deus diz para ele, tem mais 7.000. E nesse momento da angústia de Jacó, como diz a palavra de Deus, Deus ele fala que os 144.000 irão ter o privilégio de acompanhar a Cristo para onde quer que ele for. Eu não sei quantos irão se salvar, mas eu sei que 144.000 vão acompanhar o Senhor Jesus para onde quer que ele for. Imagine quantos terão o privilégio. Vamos lá conhecer mais um planeta. Quando Jesus Cristo for lá, se diz que os 144.000 vão para onde ele for, vai atrás. Que privilégio, irmãos. As 7 orações que Elias fez, eu coloquei aqui o que Jesus Cristo falou em Lucas. Peçam, batam, pede, busca. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque, irmãos, tem que ser um pedido constante. Enche-se do Espírito Santo de Deus. O decreto de morte do rei Assuero contra o povo de Deus. E aqui está Esther 4,14, né? Quem sabe não foi para esse momento que você chegou a ser rainha, né? Mordecai falou isso para quem? Para Esther. Quem sabe se não foi para isso que você chegou a ser rainha? E tudo isso aconteceu, irmãos, por causa de quê? A adoração. Todos os servos do rei que estavam à porta se inclinaram à porta diante de Amã. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava, porque é contra o segundo mandamento da lei de Deus, encheu-se de furor. Porém, ele julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus. Nós vemos o que está acontecendo no julgamento no STF, irmãos. E lá eles não estão julgando o que cada um fez, porque eles estão querendo dar o exemplo. Estão pegando as pessoas e estão simplesmente fazendo algumas coisas com elas. Enquanto deveria ser julgado cada um pelos seus atos, pelo que fizeram.
Então todos que adentraram lá no 8 de janeiro devem receber uma punição bem grande, bem extrema. Sabemos que muitos danificaram as coisas lá dentro. Agora todos serão julgados da mesma forma, como se todos tivessem participado da quebra-quebra. Nós vimos lá uma senhora pegando o relógio que estava no chão e colocando no lugar. Mordecai, Amã, queria destruir o povo porque o povo era Mordecai. Colocando todos ali no mesmo lugar, no mesmo sistema. E aqui, olha só, irmãos, porque o problema dele era o quê? Era com a lei de Deus. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Essa era a posição que Amã foi levar ao rei Assuero. Existe um povo que as suas leis são diferentes de todas as leis dos povos que estão aqui na sua terra. E as nossas leis são ou não são diferentes? Por que o mundo hoje está em plena agitação e nós estamos aqui adorando ao Senhor? Por que a maioria do mundo, a maior parte do mundo para amanhã? E amanhã muitos já estão dando início ao primeiro dia da semana em termos de trabalho. As nossas leis são diferentes das leis que regem o mundo. Então, isso daqui se enquadra também em nós. Se for do agrado do rei, que decrete que sejam mortos. Amã, filho de Amenadata, né? Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. Quem é o inimigo do povo de Deus, irmãos? Nós sabemos quem são. Quando Mordecai soube de tudo que havia sido decretado, o decreto de morte, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e cinza e saiu gritando, clamando em alta voz, em gritos de amargura. E em toda a província onde chegava a palavra do rei, a sua lei, porque o que o rei havia decretado não poderia ser mudado, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentações. E muitos se deitavam em panos de saco e cinza, ou seja, um momento de contrição, um momento de humilhação, um momento de falar para Deus que nós não somos nada. Que se Deus não intervisse em nosso favor, nós seríamos o que? Mortos. Decisão. A decisão de quem? De Esther. Qual era a decisão de Esther? Mordecai falou aquelas palavras que eu falei no início para ver se ela... Será que não foi para esse momento que você foi constituída a rainha? Porque às vezes, irmãos, quem sobe aqui neste púlpito aqui fala palavras para você. Será que não foi para esse momento que Deus te constituiu? E olha só, não pense que por você estar no palácio você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Se você se calar, de outro lugar virá o que? O livramento para o povo de Deus. Só que com um agravante. Mas você e a casa de seu pai perecerão. É verdade ou não é, irmãos? Mas quem sabe se não foi para uma conjectura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Então Vasti foi sensibilizada porque o Espírito Santo atuou ali e ela disse, vá e reúna todos os judeus. Quem eram os judeus? O povo de Deus. E jejuem por mim. Não comam e nem bebam durante 3 dias. Nem de noite e nem de dia. 3 dias sem água e sem alimento. A angústia que eles estavam passando, irmãos. Quantos aqui, quando passarem fome, irão recuar? Olha só, eu não digo todos, mas alguns estudiosos dizem que o nosso pão e a nossa água será certo quando a porta da graça se fechar. Porque Deus irá querer provar o seu povo, assim como ele provou o povo de Israel. 3 dias, irmãos, de novo se repetiu lá, que eles estavam sem água em meio ao deserto. E Deus queria ver o quê? Como o povo iria se comportar.
E aí veio a murmuração. No momento de perseguição, irmãos, o que irá acontecer? 3 dias, de novo, jejuem e orem. E depois ele ia se encontrar com o rei. Quais lições que nós podemos tirar que representam o povo do final do fim? A ordem para adorar Amã. Amã é o quê? É um homem. A ordem para adorar a besta. Amã procurou destruir todos os judeus. Satanás irá procurar destruir aquele remanescente. Qual é o argumento? Existe um povo espalhado por tantas províncias, cujas leis são diferentes de todos os povos. E aí veio o que? O decreto de morte. O mesmo que será dado contra nós. O clamor dos filhos de Deus: jejuem, não comam nada durante 3 dias e 3 noites. E orem a Deus, porque eu vou me apresentar diante do rei. E aí, irmãos, Assuero se volta contra Amã, quando a rainha Esther fala com ele. A mesma coisa iria acontecer o quê? O mundo, não diz a palavra de Deus, que irá se voltar contra a besta? A destruição dos ímpios e logo em seguida a volta de Jesus Cristo. A estátua de ouro e fogo ardente, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e um semelhante ao filho dos deuses, Nabucodonosor disse, né? Deuteronômio fez uma estátua. Olha só, irmãos, as mesmas coisas vão se repetindo. Levantou uma estátua na província de Durã, né? E o rei Nabucodonosor mandou reunir todos os oficiais. E diante daquele som de instrumento, todos deveriam o quê? Adorar a imagem. Qual era a pena se não adorar? No mesmo instante seria lançada onde? Na fornalha de fogo ardente. Vocês acham que naquela época as pessoas tinham pena, irmãos? Quem não se prostrasse e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Então o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todos que ouvissem o som da música devessem o quê? Se prostrar e adorar. E aí os acusadores fazem o quê? Existem umas pessoas que o Senhor colocou à frente de algumas províncias que estão fazendo o quê? Pouco caso do Senhor e não se curvaram diante da imagem que o Senhor levantaste. Então Nabucodonosor, cheio de raiva, cheio de furor, porque ele estava sendo confrontado. E aí aconteceu o quê, irmãos? Nabucodonosor chama eles e pede diante deles para que eles façam o que ele havia pedido. E olha a resposta do remanescente. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. É isso que está reservado para nós, irmãos. Obediência a Deus e morte, ou desobediência e um pouquinho de tranquilidade, depois o castigo eterno. No mesmo instante, pediram para as pessoas mais fortes amarrarem eles, e eles foram jogados na fornalha de fogo. E aí Deus é glorificado. Em seguida, o rei Nabucodonosor muito se espantou e levantou-se depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os que nós amarramos e jogamos no fogo? E eles disseram: é verdade. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nem dano. E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Deus, ele não tirou o seu povo da provação, porque era o momento de testemunhar, porque ali eles estavam sendo o quê? Espetáculos para o mundo. Mas Deus fez o que com eles? Foi para a provação com eles. E aí quando eles saíram de lá, viram que as suas roupas não tinham nem mesmo cheiro e nem foram chamuscadas de fogo. E aí Deus foi glorificado. E aí olha o que o rei Nabucodonosor havia dito: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo à morte, a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Irmãos, teve uma música da Record que elas colocaram no tema da minissérie que eles fizeram,
E aquilo ali me marcou. Eu pensei em trazer, mas eu falei, não, vai ser mais tempo. E a mensagem é um pouco grande, né? Enquanto aqueles 3 estavam de pé, eu me lembro que nesse clipe que eles fizeram, muitos que pertenciam ao povo de Deus estavam lá dobrando os seus joelhos. E as pessoas com lágrima nos olhos, dobrando os seus joelhos diante da estátua, porque estavam temendo a morte. E Deus, naquele momento, estava contando com cada um deles para que fossem fiéis. Quando a hora da aprovação chegar, qual está sendo o nosso preparo? Estamos sendo alertados que a lei dominical ela virá mais cedo ou mais tarde. E quanto está o seu caráter sendo transformado? Deus sabe o quanto está sendo doloroso a mudança de caráter. Transformar, como diz o pastor Orlando Oliveira, que eu estou colocando aqui, né, os vídeos dele. Como diz mudar essa casca grossa, essa casca dura, esse couro de crocodilo? Como é que é mudar isso? Está sendo fácil? Você está se humilhando diante de Deus, falando, Senhor, me mude, porque eu preciso ser uma pessoa diferente, senão eu vou ficar de fora? Quando o povo de Deus é fiel, Deus é o quê? Glorificado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lições aprendidas. Sadraque, Mesaque e Abednego. Primeiro de tudo, a prova de alimentos. A mensagem de saúde é o braço direito da tríplice mensagem angélica. Irmãos, Deus dá o livre-arbítrio para cada um de vocês. Tem a reforma de saúde aí, que Deus quer que todos façam parte. Só que Ele não obriga ninguém. Só que o Espírito de Profecia, ele diz que quando a doença vier, não adianta orar, porque Ele não vai curar. Ele deseja que você tenha saúde, mas se você não quer, quando vier a doença também, Ele fala que não adianta orar. E aí, irmãos? Outra lição, adorar a imagem. A mesma coisa que vai acontecer conosco, adorar a imagem. Decreto de morte. Ser o remanescente de Deus em meio à provação. Só que aqui tem um decreto, irmãos. Olha só o que eles disseram. Irmãos, na palavra de Deus não existe coincidências, é tudo providências da parte de Deus. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não quiser, fique sabendo que não prestarão culto aos seus deuses. Na nossa vez, irmãos, Deus ele vai permitir que os seus filhos sejam mortos. As pessoas falam muito das 3 mensagens angélicas, mas tem a 4ª voz que as pessoas não falam. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Se hoje somos incapazes de resistirmos a pequenas coisas, somos incapazes de assistir aos cultos, como naquele dia de provação conseguimos passar por tamanha prova? Hoje é o dia, irmãos, de nos prepararmos, darmos aquele algo a mais. O irmão acordou às 4h15, eu também acordei muito cedo. Todas as sábados de manhã eu acordo por volta de 4, 5 horas da manhã. Cada um tem a sua parte a fazer, tem o seu preço a pagar, irmãos. E quando eu tenho mensagem para pregar, é que eu acordo mais cedo ainda, como foi hoje. Quando a minha esposa está lá, pergunta ela se quando ela acorda todos os dias eu estou lá na mesa da sala estudando. Porque depois que a minha filhinha acorda, aí é só bênção, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Errei ali, botei com R só, né? Estão vocês preparados para, se necessário, dar a vida? Daniel na cova dos leões, irmãos. Outra coisa. Então os homens disseram que estavam maquinando contra Daniel: nunca acharemos um pretexto para acusar a Daniel. Será que quando olham para nós falam isso, irmãos? E olha só, o Marcelo nunca acharia um pretexto para acusar ele? Será que quando olha para cada um aqui, os nossos inimigos dizem isso? Ou será que eles podem contar no dedo as nossas falhas? E olha só o que ele disse do remanescente, porque Daniel e seus amigos eram remanescentes. A menos que procuremos algo relacionado com a lei de quem?
do Deus que ele adora. Tudo está envolvido em relação à lei. Por que a lei, meus amados irmãos? Vocês vão ver aqui um verso que eu já falei para vocês em outro sermão. E ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. Porque havia sido assinado um decreto. E a lei dos medos e dos persas não poderia ser revogada. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando, porque sabia que Daniel não iria deixar de adorar o seu Deus. E aí foi fácil. E eles foram até a presença do rei e fizeram a apuração. E aí eles falam, existe Daniel, que é um dos exilados de Judá, que faz pouco caso do Senhor ao rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz o quê? A sua oração. E o rei ficou triste, porque ele tinha Daniel como quem? Como um amigo. E o rei naquela noite passou em jejum, não queria danças, estava triste. E quando levantou-se de manhã, ele foi cedo lá na cova. E ao se aproximar-se da cova de Daniel com voz triste, o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você continuamente serve, conseguiu livrar você dos leões? O livramento. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal. E o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. E pegou todos aqueles acusadores. E acho que a Ellen White que diz que eles nem chegaram no final da cova e já havia sido despedaçado por aquelas feras. E aí Deus é glorificado de novo. Dario faz um decreto. Faça um decreto que todos os domínios do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o quê? Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Essas palavras aqui foram ou não foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus? Uma pessoa normal não poderia falar isso, que o seu reino nunca seria destruído. O que estava em jogo nesses exemplos que estão sendo dados é a adoração. Então Pedro e os demais apóstolos disseram que é mais importante que obedecemos a Deus do que aos homens. Mas só conseguiremos, irmãos, se hoje nós pagarmos o preço de termos relacionamento com Deus. Saulo de Tarso é o último exemplo desta noite que eu vou dar. Quem era Saulo antes de se transformar em Paulo? O perseguidor da igreja. O homem que tinha no desejo do seu coração destruir a igreja do Senhor. Ele estava indo com uma comitiva, no intuito de perseguir os cristãos. Até que ele teve um encontro com o Senhor e tudo mudou. O homem que consentiu com o apedrejamento de Estevão, este naquele momento era o acusador. Saulo consentia com a morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Os últimos a saírem, quando o decreto sair, será quem? Os pastores. Os apóstolos foram os últimos a serem o quê? Irmãos, tudo isso é ensinamento. Não diz que nós aprendemos com os ensinamentos de Deus do passado? Por isso que eu estou trazendo esses exemplos aqui, para nós aprendermos as coisas. Alguns dos homens piedosos sepultaram Estevão, mesmo em meio à perseguição, eles foram lá sepultar um servo de Deus. Saulo, porém, queria o quê? A igreja, indo o quê? Arrastava homens e mulheres lançando-os na prisão. Esse era o sentimento que ele tinha, até que ele teve o encontro com o Senhor. Como o povo de Deus vivia nesse momento de crise? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do vinho e nas orações. Em cada alma havia o temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Diariamente,
perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Enquanto isso, louvando a Deus, contando com simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo o quê? Salvos. Em meio às provações, em meio à ferrenha perseguição, a igreja crescia como nunca antes. Irmãos, eu li essa citação no livro Grande Conflito já tem mais de 20 anos. Quando eu li, eu nunca mais esqueci. O sangue dos nossos mártires é semente. Quanto mais somos ceifados por vós, quanto mais crescemos em número. De maldições, Deus tira bênçãos. E tem uma outra parte aqui que eu gostei muito, que eu coloquei aqui, olha só. Qual o resultado dessa ferrenha perseguição? Os que foram dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Quando vier a perseguição, a boca fala do que o coração está cheio. Cada um vai para um lugar diferente. E aqueles que estiverem cheios de Cristo, para onde quer que forem, irão fazer o quê? Falar do que o coração está cheio. Só que irão pregar com autoridade, como o Alex fala aqui, com ousadia, com intrepidez. Por quê? Estarão cheios do Espírito Santo de Deus. E aonde quer que eles falarem a palavra do Evangelho eterno, multidões serão salvas. Multidões irão se converter, como foi no passado. Um sermão, quase 3.000 aulas. Então não fiquem desanimados, irmãos. Se algum dos nossos familiares estão sem forças para continuar, ou não querem saber nada com Deus, o que vocês têm que fazer é se colocar na posição, porque se vocês estiverem cheios do Espírito Santo de Deus, quando vocês falarem, porque vocês não têm poder de convencer a ninguém, eu não tenho poder para convencer a minha filha Maria Luísa, muitas vezes só falando, eu vou te pegar, aí ela, que eu pego mesmo, aí ela já, opa, porque não sabe outra linguagem. Tá falando, não tá? Então eu falo, ó, vou para aquele coisa. Aí obedece. Só Deus, irmãos. Então a boca fala do que o coração está cheio. Para onde quer que eles iam, eles faziam o quê? Pregavam a palavra. Todos esses casos envolveram adoração ao Deus Criador, em algumas imposições para adorar a criatura, e as leis de Deus eram fortemente confrontadas. Por que a lei do Senhor é tão odiada, irmãos, por Satanás? Porque não se prolonga a lei para quem é o quê? Mas para quem? Para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai e a mãe e para os homicidas. Por que Satanás odeia a lei de Deus? Porque a lei de Deus os acusa. Vocês entendem, irmãos? A lei de Deus é o que vai acusar Satanás. Porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, por que a lei de Deus é tão odiada por ele? E ele tenta o que? Anulá-la, ele tenta difamá-la, e ele tenta fazer o quê? Destruí-la. O que sabemos sobre o decreto dominical? Agora, irmãos, o pouco que nós sabemos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for escrito no livro. Haverá um tempo como nunca houve. Estamos nos preparando? Estamos orando como nunca? Estamos nos consagrando como nunca? Estamos falando, Senhor, mude meu caráter. Sabe qual tem sido a minha oração todos os dias? Senhor, mude a minha mente e o meu coração, porque o meu coração é mau. Porque vira e mexe, eu penso coisas más dos meus irmãos, das pessoas que estão à minha volta. Então eu falo, Senhor, purifica a minha mente e o meu coração. Eu falo, Senhor, purifica a minha mente e o meu coração. E esse tem sido o tema das minhas orações durante muito tempo. E eu creio que Deus vai mudar o meu coração. Eu falo, Senhor, o Espírito Santo diz, no Espírito de Profecia, diz que quando nós estamos na presença do Senhor, Ele tira as coisas ruins de dentro de nós e coloca coisas boas no lugar. Então eu estou pedindo a Deus constantemente, eu quero olhar
para os meus irmãos, para os meus familiares, para as pessoas que estão ao meu redor e pensar coisas boas, porque é isso que Deus deseja. É como se você falasse alguma coisa para o seu irmão no intuito não de prejudicar, mas no intuito de salvar. E a pessoa tem que olhar aquilo ali como um olhar de amor, como um olhar de que alguém quer o seu bem, não no olhar de que eu estou numa posição melhor ou pior, não, no intuito de querer ajudar, porque todos nós estamos no mesmo barco. Jesus trouxe uma luz. Jesus trouxe mais luz à profecia do livro de Daniel. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orem para que a fuga de vocês não aconteça onde? No inverno nem no sábado. O inverno lá é rigoroso. E no sábado ia pegar o povo despreparado. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora. E nunca mais haverá. Irmãos, isso daqui me deixou reflexivo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria o quê? Ninguém. Irmãos, ninguém é um ou outro ou ninguém? Olha o que está nos esperando. Olha o que está nos aguardando. Irmãos, então, a lei dominical será boa ou ruim para o povo de Deus? Depende de que lado você estará. Preparado com as virgens prudentes ou despreparados com as virgens imprudentes? Você decide. Deus coloca de ti dois caminhos. Deus coloca diante de ti dois caminhos. Um largo e espaçoso. Um caminho fácil, mesmo dentro da igreja. E um outro, estreito e apertado. Difícil de caminhar. Quantos que estavam aqui conosco estão escolhendo esse caminho mais largo e mais espaçoso? Temos que orar por eles, irmãos, para que eles despertem. O último texto, livro Eventos Finais. A perseguição conduz à unidade entre o povo de Deus. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Olha só, irmãos, abnegados esforços serão enviados para salvar os perdidos, e muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir a quem? O grande pastor. Isso traz ou não traz alegria aos nossos corações? O povo de Deus se coligará. Eu procurei no dicionário aqui que dizia isso: tornar-se, unido, juntar-se, e apresentará ao inimigo uma frente única, unidade trazida pelo Espírito Santo. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia aonde? Dentro da igreja. E não haverá disputas sobre quem será o quê? Considerado maior. Porque até os discípulos que estavam diante de Jesus Cristo, que passaram 3 anos e meio com ele, havia uma disputa de quem se sentaria à direita e quem se sentaria à esquerda. Então, quando o Espírito Santo atuar, não existirá mais nada disso em nosso meio, irmãos. Haverá uma unidade e todos estarão lá. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Que eu vá lá diante do juiz e fale o que o Senhor deseja? Que eu vá diante daquela multidão lá e fale, mesmo sabendo que logo em seguida eu serei preso? O que Deus espera de cada um de nós? Irmãos, não deixe que a igreja se torne um clube social, um local de encontro semanal onde eu venho aqui para ouvir sermãos porque eu estou acostumado. Venham à igreja porque vocês sentem necessidade de ter uma comunhão íntima e profunda com Deus. Porque Deus, Ele sabe como está a vida de cada um aqui. Se está tendo uma luta dentro de nós para nós verdadeiramente buscarmos a Ele ou não. Que Deus nos ajude, irmãos. Qual o benefício da lei dominical? Ela é um agente de Deus para a honra e glória do seu santo nome. Porque Deus tirará toda a escória de nós e também do nosso meio. Que Deus nos abençoe. Amém.
Vamos ficar de pé e vamos louvar de novo o hino. Pode vir, Ana Teresa. Anuncie de novo o mesmo hino. Depois dessa mensagem maravilhosa, cantaremos o hino 506. Que nós possamos nos preparar, que a vitória está certa, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, amado Criador. Louvamos o teu santo nome, Pai querido, porque mesmo em meio
as coisas ruins que sobrevêm à nossa vida, o Senhor consegue tirar coisas boas para o seu povo. Tem sido assim, Pai querido, ao longo da história da humanidade, onde todos esses ensinos que foram deixados para o nosso aperfeiçoamento nos traz segurança. Da mesma forma que o Senhor agiu no passado, o Senhor irá agir no futuro. Porque nós somos o seu bem precioso. Nós somos a menina dos seus olhos, Senhor. E louvamos o teu santo nome porque não merecemos a consideração, o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Santo Deus, sabemos que a prova virá. Mas sabemos também, Pai querido, que aqueles que não se prepararem para ela abandonarão as fileiras para nunca mais voltar. Então ajude-nos, Senhor, para que possamos estar firmes, como disse a lição dessa semana, como quem está vendo o invisível. Ajude-nos pelo olhar da fé, contemplarmos a Tua face e sentir o Senhor ao nosso lado, como a minha esposa sentiu aquele dia que ela estava orando, como o Alex sentiu quando ele estava à beira da morte. Ajude-nos a sentir a Tua presença, Senhor. E que ela nos ajude a manter firmes. Sabemos, Pai querido, que aqueles que estiverem firmes naquele dia, não é porque eles são fortes, mas é porque o Senhor os conservou assim. Ajude-nos, Senhor, a pagarmos o preço, como o Seu Filho pagou o preço por amor a nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos um encontro contigo. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.